O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o contingenciamento do governo não vai afetar obras do PAC. Repórter Marília Ribeiro. Após detalhar o corte no orçamento, o governo busca agora manter o compromisso em relação às contas públicas. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai respeitar as regras estabelecidas no arcabouço fiscal. O ministro ainda negou que o contingenciamento de 4,5 bilhões de reais no programa de aceleração do crescimento vá paralisar obras que estejam em andamento. Não vai parar nenhuma obra que já esteja em andamento, nem vai atrasar o cronograma. É só você organizar isso, porque você tem várias obras que estavam programadas, aí tem licença, o licenciamento que ainda não aconteceu, ou às vezes até o processo licitatório, ou às vezes tem alguma coisa na obra que você tem que rever o cronograma. Então, ele não tira o ritmo da execução das obras do PAC. Continuam, inclusive agora no mês de agosto, o ministro Rui Costa vai fazer um balanço de um ano do PAC com a expectativa muito positiva da execução que nós estamos fazendo. O ministro ressaltou que o cumprimento do arcabouço fiscal foi uma determinação de Lula aos ministros e que o contingenciamento de recursos é prova disso. O presidente Lula, mais uma vez, vai ter responsabilidade social, recriou Minha Casa Minha Vida, recriamos o Mais Médicos aí no Amazonas, sabe da importância do Mais Médicos para o Amazonas. Estamos colocando já no Brasil mais de 1 milhão de alunos em escola integral, a importância de você proteger, educar as crianças, as famílias, saberem que o filho vai lá estar na escola o dia inteiro, ou seja, ter compromisso e responsabilidade social, investir cada vez mais naquilo que é importante para o nosso povo, mas de forma responsável, dizendo o seguinte, esses investimentos, eles não vão ultrapassar um certo limite, que seja um limite que possa piorar as nossas contas públicas. Além do PAC, o corte vai atingir principalmente os ministérios da saúde, com a contenção de 4,2 bilhões, cidades com 2,13 bilhões, transportes com 1,51 bilhão e educação com 1,28 bilhão de reais. Os órgãos atingidos pelo corte terão até o dia 6 de agosto para indicar as áreas afetadas. A tesourada do governo também atingiu as emendas parlamentares de comissão e de bancada, com 1,2 bilhão de contingenciamento. No caso das emendas de bancada, o contingenciamento de 153,6 milhões de reais pode virar um problema para o governo, porque o pagamento delas é obrigatório até o final do ano. Apesar disso, o ministro Alexandre Padilha diz que a relação do Planalto com o Congresso é positiva. Nós vamos repetir nesse segundo turno agora do campeonato o mesmo sucesso dessa dupla que fez muitos gols no primeiro semestre desse ano. E é isso, esse governo está conseguindo fazer. Ou seja, a gente sabe que tem alguns temas que a gente é derrotado, porque tem um perfil, uma opinião do Congresso, a gente tem que respeitar o povo que elegeu o Congresso Nacional, mas aquilo que é decisivo para gerar mais emprego, para reduzir impostos para a maioria da população, para controlar a inflação, para colocar a economia no rumo, para atrair investimento externo, para recriar as políticas públicas no Brasil. O ministro das Relações Institucionais assegurou que a economia brasileira crescerá mais de 2% neste ano e colocou o cumprimento do arcabouço fiscal como pilar fundamental para chegar a esse objetivo. Vilela, natural que o governo queira, se vai conseguir são outros 500, mas queira preservar as obras do PAC, porque na avaliação do governo, elas estimulam a economia, as obras públicas ajudam a estimular a economia e, acima de tudo, são vitrines importantes que o presidente quer mostrar agora na campanha eleitoral municipal e provavelmente em 2026, né? Exatamente, o PAC é uma vitrine e vem, como você bem colocou, Colombo, na lógica de movimentação da economia, do Estado enquanto impulsionador da economia, que é a lógica que rege o governo atual. No entanto, o que a gente vê, em termos concretos, em termos práticos, é um governo que, ao longo desse 1 ano e meio de gestão, se recusou, de alguma forma, a fazer cortes, aos cortes que são necessários para a saúde fiscal do país. Um governo, ao longo dessa primeira parte do seu mandato, buscou aumentar, incrementar a arrecadação como estratégia de regularidade fiscal. No entanto, esse aumento da arrecadação, ele não é suficiente, uma hora ele tem o seu limite.
e chegou realmente o momento onde o governo se vê obrigado a promover cortes. Por não ter feito a lição de casa, no sentido de cortar na máquina, na estrutura, se vê obrigado a cortar nos investimentos. E setores importantes como a saúde, por exemplo, vão ser fortemente afetados por esses cortes.